Bom dia, minhas amigas intercessoras. Glórias a Deus pela sua vida nesse grupo. Eu sou a Sueli Freitas e eu quero compartilhar com você o Salmo 94, alguns versículos. Ó Senhor, Deus vingador, ó Deus vingador, resplandece. Levanta-te, ó juiz de toda a terra. Dá aos soberbos o que merecem. Até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Até aqui o salmista está chamando, pedindo para que Deus, o juiz de toda a terra, se levante. E ele fala, Deus vingador, sabe, queridas, porque o nosso Deus não é o vingador no sentido que nós conhecemos dessa palavra do mal. É quando nós guardamos uma mágoa contra alguém, nós queremos nos vingar. Essa vingança é porque o nosso Deus, ele é zeloso. Ele é zeloso, ele não pode permitir que o mal prevaleça. Então é nesse sentido. E aqui no versículo 3, até quando, Senhor? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta? Nós olhamos para uma situação na nossa vida, olhamos para as nossas orações, que muitas vezes não temos resposta, olhamos, vemos a vida dos nossos filhos e fazemos essa pergunta: até quando, Senhor? Até quando isso vai prevalecer? Até quando eu vou orar e o Senhor não me dá uma resposta? E aí no versículo 5, ó Senhor, eles esmagam teu povo e afligem tua herança. E aí nós olhamos, o Salmo 127, 3 diz que os filhos são herança do Senhor. Então, os nossos filhos, eles são herança de Deus, eles são propriedades do Senhor, eles foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E aqui o salmista diz que o mal, que os ímpios estão afligindo a herança do Senhor Deus. E muitas vezes é esse o quadro que nós vemos, os nossos filhos sendo afligidos pelo mal. E nós olhamos e perguntamos, Senhor, até quando? E aí o salmista, ele vai dizendo as ações dos ímpios, né? O que eles fazem, que eles matam a viúva, e eles dizem que, o Senhor não vê, Deus não está vendo. No versículo 7. É muito interessante a gente observar, porque quando nós estamos numa situação difícil, ou quando nós oramos e não temos uma resposta clara, né? Muitas vezes como esperamos, essa voz maligna de que o Senhor não vê, de que o Senhor não está ouvindo, ela vem muitas vezes nos nossos ouvidos. E é quase como se a gente pudesse, assim, né, ouvir de uma maneira real, de uma maneira palpável. Deus não está te ouvindo. Deus não liga para você. Esse problema aí, isso aí, Deus não está preocupado com isso aí não, isso aí é muito pequeno. Quantas vezes vem esse tipo de frase nos nossos ouvidos, que o Senhor não vê, que o Senhor não está percebendo? E aí no 8 ele diz, ó tolos, procurai entender, quando tereis sabedoria, insensatos? Aí no 9, ele dá uma resposta que quebra toda essa certeza do mal. Por acaso aquele que fez o ouvido não ouvirá? Ou aquele que formou o olho não verá? Então, Deus, ele fez os nossos ouvidos, ele fez os nossos olhos. Ele que fez esse sistema que nós temos de ouvir e de ver todo o nosso corpo, tudo que acontece, o encadeamento muscular, cerebral, sanguíneo no nosso corpo, foi tudo o Senhor que fez. Por acaso ele que fez tudo isso, ele não vai ouvir e não vai ver?
Vocês acham mesmo que ele não vai ver? E aí ele vai falando, e lá no 14, ele diz assim: pois o Senhor não rejeitará seu povo, nem desamparará sua herança. Então nós olhamos e vemos muitas vezes os nossos filhos sendo afligidos pelo mal, por pecados, por incredulidade, por rebeldia. E aqui no 14 ele diz que o Senhor não desamparará a sua herança. Sabe, porque pertence a Ele. Ele não vai desamparar os seus filhos. Ele não vai desamparar as minhas filhas. O Senhor não vai desamparar a nossa casa, porque é a herança dele. Pertence a Ele. Foi comprado por um preço muito alto. Ele não vai abrir mão. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. E no 17, se o Senhor não tivesse sido meu auxílio, eu já estaria habitando no lugar do silêncio, ou seja, eu já teria morrido, né? Eu não teria suportado, porque às vezes a situação ela é tão difícil para nós, ela é tão pesada, nos amargura, nos angustia. Mas o salmista, ele diz aqui, o Senhor foi o meu auxílio. E no 18, olha que confissão linda que ele faz, o 18 e o 19. Quando eu disse, Senhor, meu pé está tropeçando, teu amor me sustentou. Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram minha alma. Ah, minhas irmãs, não é isso muitas vezes que acontece com a gente? A gente dá um tropeço, mas o amor dele nos sustenta. Lá no Salmo 91 diz que ele envia anjos, ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para que a gente não tropece em alguma pedra. Então, sabe assim, quando você vai tropeçar, você já é sustentada por Deus, você já é segurada por esses anjos e o Senhor te sustenta. O amor dele te sustenta. Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram a minha alma. Oh, meu Deus, quanto cuidado nós temos, né? Quantas preocupações no nosso coração, principalmente com os nossos filhos, com tantas coisas na vida deles e com o futuro deles, com a espiritualidade, com a saúde deles, a situação desse mundo. Nós olhamos assim e ficamos nos perguntando, Senhor, como vai ser? E tantas outras coisas, né? E outros cuidados com a provisão, com o esposo, com a família, muitas vezes com os pais, muitas vezes com um familiar que está doente ou que está desempregado ou que vive uma situação de vício, de dependência. E o nosso coração se enche de preocupação e tantas outras coisas dessa vida. Mas as consolações do Senhor alegram a nossa alma. Esta é a verdade, minhas queridas. Nós temos que permitir que o Senhor alegre a nossa alma, que esses cuidados nós possamos deixar nas mãos dele. Lá no 22 ele termina, mas o Senhor tem sido o meu alto refúgio e meu Deus, a rocha onde me refugio. Eu estava vendo uma mensagem esses dias, nem lembro de quem, e ele falava assim que esse termo usado, né, que o Senhor Deus é a minha rocha, que Ele é a minha rocha, que Ele será a minha rocha. Deus nos deixou essa palavra porque haveriam momentos em que nós iríamos precisar do Senhor como nossa rocha. E nós como mães, todos os dias nós precisamos disso. Nós precisamos estar firmadas na rocha, num lugar que é seguro, E o lugar seguro que nós temos é a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor, ela nos traz confiança, ela nos traz vida. Ela diz para nós, ela nos dá respostas. Olha, Deus está ouvindo, Deus está vendo. O Senhor não desamparará a sua herança. Esta é
é a palavra do Senhor, essa é a nossa rocha onde nós podemos estar. E lá em João diz que Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo, ele vem com essa fortaleza que é a sua palavra, que é a vida dele em nós, nos dando essa certeza de que ele não vai desamparar os nossos filhos, de que os cuidados do nosso coração não vai nos abater, não vai nos deixar prostradas. E ainda que você não tenha uma resposta, mas o Senhor está ouvindo e está vendo. Aquele que fez o ouvido, ele ouve, e aquele que formou o olho, ele vê. Que o Senhor te dê um dia de prosperidade, que o Senhor te dê um dia de fé e um dia que a sua alma se encha de alegria, para que os cuidados dessa vida não tomem conta do seu coração. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.